hoje o Dr. Marcos Contreras vai esclarecer um pouquinho pra gente o que é, afinal, a videoartroscopia. Dr. Marcos, é um prazer tê-lo aqui no Corpo Consciente. Obrigado, Sinara, obrigado aos telespectadores que estão assistindo a gente e a direção do programa por me convidar mais uma vez a participar do programa. A artroscopia é uma técnica cirúrgica de você olhar a articulação, de você abrir uma articulação e olhar ela com um instrumento óptico. Então, uma junta, qualquer que seja, pode ser joelho, tornozelo, ombro, ela seria abordada por algum instrumento óptico, uma câmera óptica, quer dizer, mesmo que seja um tubinho para você olhar lá dentro e não ter que abrir normalmente. A técnica por vídeo é quando você adaptou isso a uma câmera de televisão. Então, antigamente você fazia olhando diretamente dentro da articulação, com uma lente, né? E por vídeo você ganhou todo o recurso tecnológico dos aparelhos de vídeo. Então hoje em dia você faz isso como se fosse jogar videogame, né? Você está mexendo num instrumento e olhando numa tela de vídeo. Então você está olhando a articulação por um monitor de televisão. Basicamente é isso. Qual a situação que o paciente pode ser submetido e para quem é indicado esse tipo de cirurgia? Ela é indicada em situações onde você tem alguma lesão dentro daquela articulação que seja pequena. Você não precise abrir a articulação e invadir e expor aquela articulação a céu aberto. Então, por exemplo, corpos livres intraarticulares, pedacinhos de cartilagem que se soltaram, essa é uma excelente indicação, né? Situações onde você precisa fazer um reparo de alguma estrutura que esteja no início do seu processo de desgaste. Grandes inflamações, quando você tem, por exemplo, algumas pequenas fraturas que você pode fixar usando um acesso pequeno. Dr. Marcos, para a gente em casa entender melhor, essa questão do quadril, né, a articulação coxo-femoral, dá para explicar um pouquinho como é essa articulação, como ela funciona? Bom, o quadril, ou articulação coxo-femoral, né, ela é formada por um... Dá para ver aqui a bacia aqui. Então você tem o osso da bacia e você tem o osso da coxa, que é o fêmur. Aqui você tem a cabeça do fêmur. Então a articulação do quadril é a articulação entre essa cabeça do fêmur e a cavidade óssea onde encaixa essa cabeça do fêmur na bacia. Essa cavidade óssea nós chamamos de acetábulo. Então o termo, apesar de feio, hoje todo mundo está ouvindo, quem tem algum problema, escuta um problema no acetábulo. Então o acetábulo nada mais é do que o buraco onde encaixa a cabeça do fêmur. É isso aí. Essa é a articulação do quadril. Ela é envolvida por um tecido que nós chamamos de cápsula da articulação. Então tudo isso aqui está dentro do invólucro e banhada pelo líquido sinovial. Quais as atividades físicas que podem causar uma lesão nessa articulação? Sinara, agora é complicado. Existem alguns relatos onde existe uma incidência documentada em alguns esportes. Todos esses relatos são americanos, né? Alguns ingleses, e você vê com uma frequência maior isso no tênis, no golfe, no hóquei, no futebol americano. Aqui no Brasil a gente tem notado no grupo de pacientes que a gente atende uma incidência importante no surf, em algumas artes marciais, principalmente o taekwondo e o jiu-jitsu, e em pessoas que frequentam a academia, principalmente mulheres na faixa de 35 a 45 anos. Mas eu ressalto que 40%, 45% dos pacientes que a gente atende são sedentários. Algumas lesões você pode até explicar pelo esporte, né, pela natureza do próprio esporte. Outras, a gente ainda não tem uma explicação na literatura. Particularmente, eu acredito que existe uma influência importante da atitude postural que algumas pessoas têm. Por exemplo,
você fica o dia inteiro sentada e senta de mocinha, senta e cruza a perna. Né? Você fica em pé parada, mais em uma perna, em pé sobre uma perna do que na outra. Aí vai para academia, mas você não é uma esportista rata de academia. Você vai à academia 1, 2 vezes por semana ou vai caminhar, tá? Pô, eu tô sentindo uma dor no quadril, mas isso é pela caminhada ou pela tua atitude durante o dia inteiro? O que é mais importante, uma meia hora de caminhada por dia ou as 8 horas que você ficou numa postura completamente inadequada? Então, isso nós não temos publicado ainda, mas é um indício importante de que o caminho é por aí. É importante, né, doutor Marcos, salientar o cuidado que as pessoas devem ter na academia com a orientação de um bom profissional. Isso é difícil, né? Nem sempre você tem a atenção adequada para aquele exercício na hora que você está fazendo. Existe o exagero, o overuse, quer dizer, a sobrecarga, então isso é complicado. Doutor Marcos, voltando sobre a cirurgia do quadril, sobre a videoartroscopia do quadril, pesquisas mostraram baixíssimo índice em problemas, em complicações com essa cirurgia. Entre 1.054 pessoas, apenas 15 pessoas tiveram complicações. No seu ponto de vista, por que essa cirurgia hoje é tão eficiente? Bom, a videoartroscopia tradicionalmente ela é conhecida como uma técnica minimamente invasiva e minimamente agressiva. Até então, qualquer problema do quadril ele era abordado com técnicas por via aberta. Então você tem que fazer cortes bastante grandes no quadril para você abordar essa articulação. Né? Então, depois esses cortes foram diminuindo. Agora, com a introdução dessa ferramenta tecnológica da artroscopia, hoje você faz 2, 3 cortes de 1,5 cm cada um deles e você aborda essa articulação. Então, por um acesso a gente introduz soro e pelo outro você aspira esse soro. E esse soro é introduzido em alta pressão e com fluxo bastante grande. Então essa articulação fica sendo lavada o tempo inteiro. Você opera como se estivesse debaixo d'água, como uma máscara dentro de uma piscina. E esse volume todo de soro lava a articulação o tempo inteiro. Você usa 40, 60, 80 litros e nós já usamos até mais numa cirurgia dessa. Então, por exemplo, o índice de infecção numa cirurgia como essa é baixíssimo, porque você está lavando aquilo o tempo inteiro. Você está agredindo o corpo menos, né? O tempo hospitalar é reduzido, você deixa o indivíduo, a pessoa internada menos de 12 horas às vezes, né? Ela pode ir embora para casa logo no dia seguinte. Então, isso baixa o índice de complicações. E o paciente vai caminhando para casa? Às vezes, na maioria das vezes, com um par de muletas, durante 20 a 40 dias, dependendo do que você tem de problemas, né? Então, esse é uma outra vantagem da cirurgia. O pós-operatório, normalmente, dessas cirurgias é independente para o que ela foi feita. A artroscopia do quadril, lógico que a articulação tem o seu detalhe. No quadril, você dá alta para o paciente em menos de 12 horas. Ele começa a fazer exercício imediatamente no dia seguinte, cerca de 4 a 6 horas logo depois da cirurgia. Já tem orientação para alguns tipos de exercício. E isso não acontece na cirurgia mais invasiva? Mais complicado. Você pode deixar, às vezes, o paciente internado 4, 5 dias. E a fisioterapia, quando é iniciada? A fisioterapia começa com 8 horas, à medida que você está fazendo exercício, isso nós consideramos como fisioterapia, né? O profissional entra com uma técnica bem específica que a gente utiliza para o quadril, que é o GDS, ou cadeias musculares, você conhece bem. A hidroterapia depois de 20 dias, né? E esse programa se estende por aproximadamente 60 dias, 60 a 90 dias, dependendo do caso. Doutor Marcos, hoje se fala muito sobre a lesão labral. No consultório mesmo recebo muito paciente para fisioterapia, para realinhamento postural, devido a uma lesão labral por um impacto. Explica o que é essa lesão labral, que antigamente a gente não escutava e hoje tem tanta gente falando.
Existe uma estrutura, aqui você está vendo a cabeça do fêmur e a borda da bacia. O lábio acetabular, ou labrum em latim, e aí vem labral, vem do labrum, tá? Ele é uma fibrocartilagem, ele parece um menisco no joelho, ou a orelha, que é também uma fibrocartilagem, tá? Então ele é diferente daquela cartilagem que cobre as articulações, como a coxa sobrecoxa da galinha. Aquele branquinho é cartilagem, o lábio não é isso. Ele fica, é uma estrutura, parece esse papelzinho aqui, ó, e ele estaria na borda da bacia, ele dá a volta em toda a articulação aqui, ó. Ele dá a volta assim. Então é como se você tivesse o acetábulo parecendo uma garagem e o lábio, um pequeno toldo na frente da garagem. O que pode acontecer com esse toldo? Ele pode ser descolado assim, ele pode estar arrebentado desse jeito, ou ele pode estar todo amassadinho assim, ó. E isso causa dor. Ah, sim, isso causa dor. Além disso, é frequente que uma lesão associada à lesão do lábio seja a lesão da própria cartilagem da articulação. A teoria mais aceita do porquê, hoje em dia, é alguma forma de impacto entre a borda da bacia e essa região do colo do fêmur. É isso que nós chamamos hoje de impacto fêmuro-acetabular. E isso ocorre pela formação de uma formação óssea anômala em uma das duas partes ou eventualmente nas duas. Então uma coisa vai impactando com a outra. E a má postura também pode ocasionar? Pode, não está provado isso. Tá? Isso não é uma coisa que está provado. O que está provado hoje em dia é essa questão do impacto. É isso que eu estou te contando. Aí água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Até que você tem um dano dessa articulação. Então, por via artroscópica é possível. E aí você vai analisar o lábio. Se o toldinho estiver inteiro, o pano estiver inteiro, e você puder fixar ele na tua parede, na borda da garagem de novo, ótimo, você consegue dar um ponto ali. 1 ou 2 pontos. Se ele estiver completamente destruído, não adianta se eu pegar um toldo destruído e querer colar na tua garagem, ele só vai atrapalhar ali. Então você retira aquele toldo, assim como se faz com o menisco, você retira a porção que está lesada. Faz falta? Óbvio que faz falta. Só que faz falta o que está sadio, não o que está doente. Dr. Marcos Contreras, é muito bom tê-lo aqui no programa Corpo Consciente, esclarecendo sobre a cirurgia de videoartroscopia, cirurgia do quadril. Muito obrigado, esse é um assunto que requer bastante tempo para a gente conversar mais e eu aguardo uma oportunidade para a gente falar mais sobre isso. Obrigado. Obrigada. E você, telespectador, espero que tenha gostado. Qualquer dúvida, entre em contato com os telefones do Dr. Marcos Contreras.